Então, muito boa noite. Agradecer a Deus, antes de mais nada, a espiritualidade pela inspiração, por permitir que nós estejamos aqui, mais uma vez, para podermos passar um pouquinho do que nós precisamos estudar. Então, o tema de hoje é Decálogo da Prática Espírita. Decálogo, toda a gente acha que sabe o que é, né? Da prática mediúnica, desculpa lá. Todo mundo sabe, né, o que é decálogo, né? Nós temos o decálogo de Moisés, por exemplo, né? O decálogo é um conjunto de 10 leis, princípios filosóficos e tal. E, então, com relação à prática mediúnica, isso é um capítulo de um livro chamado Roteiros Mediúnicos, de Vinícius Lara, ditado pelo espírito Yvon. E nesse livro ele trata sobre assuntos mediúnicos, como o título diz, e ele aborda tudo que é, ou melhor, ele procura abordar o que é importante na prática mediúnica, nas reuniões mediúnicas em geral. Então, ele tenta concentrar, juntar orientações a respeito dessa experiência e baseia-se em trechos do livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e também no livro O Invisível, de Leon Denis. E ele busca, segundo o autor diz, busca trazer para nós um auxílio prático, teórico, nos temas que são considerados relevantes à vivência dos princípios da doutrina nesse tipo de prática no nosso século, né? Então ele tenta nos chamar para meditar a respeito do assunto e também das pessoas que trabalham envolvidas, mesmo que não diretamente, dirigentes dessas reuniões e as próprias pessoas que auxiliam na reunião. E então ele indica o livro para médiuns, especificamente para diretores dessas reuniões. E aí, então, a primeira coisa que eu me perguntei foi, então, qual é o interesse de quem não trabalha na reunião mediúnica? Qual seria o interesse? Para que eu vou me interessar por esse livro, se eu não participo, né? Ou se eu não sou médium? Então, para quê? Então, para começar a história, nós sabemos que todos nós somos médiuns, né? Em algum nível, em algum grau. E essa capacidade física, essa capacidade orgânica que nós temos, Allan Kardec estudou muito, e no Livro dos Espíritos ele fala a respeito disso. Ele fala no Livro dos Espíritos sobre a mediunidade, diz que todos nós, todo mundo é médium de uma capacidade ou de outra, de uma potencialidade ou de outra, mas as pessoas costumam se perguntar, ou às vezes se perguntam, por que a mediunidade, às vezes, ela calha em pessoas que não são dignas desse dom, como algumas pessoas falam, né? Porque nós sabemos notícias de que pessoas utilizam a mediunidade para as mais diversas coisas, inclusive para as coisas indignas, até para praticar maldade. E Allan Kardec ele levanta essa questão, né, sobre esse assunto, porque as pessoas podem pensar assim, essa faculdade ela deveria ter essa faculdade as pessoas que tenham merecimento para utilizá-la. Isso é o que nós pensamos assim de primeiro raciocínio. E ele esclarece muito bem que a mediunidade é uma capacidade inerente ao organismo, é uma capacidade orgânica. Então, ou seja, se é uma capacidade orgânica, é do corpo, não tem relação com a índole da pessoa, com a capacidade espiritual da pessoa. Qualquer um pode recebê-la. Então, qualquer um pode ser mais ou menos dotado da capacidade mediúnica, da mesma forma que as pessoas são mais ou menos dotadas da visão, da audição, né? E as pessoas podem fazer mau uso da mediunidade da mesma forma que elas podem fazer mau uso do ouvido, da língua, né? Então, quantas vezes nós vemos pessoas aí falando que não deve, querendo escutar as coisas que não precisam escutar,
Então, o que é fato é que é uma faculdade orgânica, como as outras faculdades orgânicas, como eu citei, visão, audição, por exemplo, e cada um vai responder sobre o que fez dela. Como vai responder o que fez da visão, o que fez da língua que teve durante a vida. Então, ou seja, Deus dá a capacidade para nós e nos dá a liberdade de usar, porque nós temos o livre-arbítrio. E cada um vai responder pelo bom ou pelo mau uso de que foi dado. Todos nós recebemos indistintamente a mediunidade, por isso que todos nós temos em um maior ou menor grau. A mediunidade ostensiva nem todos temos, né? E aquilo que nós chamamos de intuição, que as pessoas dizem que é intuição, pode ser considerada também como mediunidade. E todas as camadas sociais encontramos médiuns. Por quê? Porque também a faculdade, a capacidade de interagir com os espíritos, ela também não pode ser também restrita a uma única classe social. Então, nós encontramos médiuns nas mais diversas classes sociais. E ainda mais, a mediunidade não implica também em relação com os espíritos superiores. Ela também implica em relação com espíritos inferiores. Por quê? Porque a mediunidade é a capacidade de interrelacionar-se com os espíritos, e não com os bons espíritos, né? Então, o bom médium, como ele diz, não é aquele que se comunica, que comunica facilmente, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos e, em consequência disso, recebe deles a assistência. Então, nesse sentido, é que a excelência da qualidade ela pode se verificar. Então, as qualidades morais, em excelência, vai ser superior sobre a mediunidade. Então, aquele que dá mau uso da mediunidade vai ter um intercâmbio com maus espíritos. Porque os bons espíritos eles não se dão para qualquer tipo de coisa. Os maus espíritos não, eles estão aqui para brincar, para confundir. Então, aquela pessoa, aquele médium que não usa a mediunidade com seriedade, é com esses espíritos que ele vai se interrelacionar. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele também fala sobre isso. Ele fala sobre a mediunidade do lar, dentro do lar. Então, ele fala que, além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos, na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. Então, ou seja, ele fala que a mediunidade dentro do lar ela é muito importante. E ele diz que é onde seja mais pura a aplicação. Então, nós podemos perceber daí que não é, na realidade, essa mediunidade na comunicação com os espíritos encarnados, né? Porque nós não vamos fazer reuniões mediúnicas no nosso lar. Mas a inspiração que nós recebemos pelo modo de viver, pelo modo de proceder, é que nós vamos, então, receber essas boas influências e que nós possamos atuar com mais responsabilidade, como ele diz, buscar a sublimação de nós mesmos. Então, dentro do lar é que nós temos a possibilidade mais ampla de praticar a mediunidade. Então, com relação ao livro, ao capítulo Decálogo da Prática Mediúnica, ele inicia-se com uma mensagem de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, e que ele fala sobre isso. Ele diz que, em tese, podemos afirmar que os espíritos semelhantes chamam espíritos semelhantes, a lei da afinidade, né? E raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando eles têm à mão bons aparelhos medianímicos, bons médios numa palavra. Então, ou seja, os bons espíritos, eles podem se comunicar com qualquer um, naturalmente, mas eles vão procurar aqueles que têm uma colocação, se colocam de uma forma
a serem dignos de se comunicarem. Então, o autor inicia dizendo que, se nós pretendemos cooperar com o Senhor, nos oferecendo como tarefeiro dedicado na senda da benignidade santificada, atende a singelo roteiro de fácil aplicação e positivos resultados. Então, ele inicia aí os 10 preceitos, e nós vamos perceber que, na realidade, eles são direcionados para a aplicação na prática mediúnica, mas que nós podemos identificar que isso calha 100% na nossa vida diária. E foi esse o elo que nós tentamos encontrar. Ou seja, se eu não sou praticante de uma reunião mediúnica, que proveito eu posso tirar daí? Eu posso tirar proveito na minha vida diária, né? Então, nós vamos tentar fazer esse paralelo das orientações que eles dão com relação à aplicação na prática mediúnica com a nossa vida diária. Então, ele começa dizendo: prepare-se ao longo de cada dia a fim de perceber no mundo a presença sutil do Criador. Então, para uma reunião mediúnica, é importante isso, o preparo para o exercício dessa atividade, que normalmente acontece à noite, após o trabalho, porque os trabalhadores espíritas, eles não vivem da prática espírita, né? Então, todos nós temos as nossas vidas profissionais, não vivemos da doutrina. E, por causa disso, nós podemos fazer as reuniões, os encontros à noite. Então, esse preparo ao longo do dia que as pessoas devem ter, na postura, na forma de alimentar, que é para não deixar o organismo pesado. Imagina se a pessoa almoça um grande leitão, como é que fica no fim do dia para sentar numa cadeira para uma reunião mediúnica? A pessoa vai estar com o organismo pesado, desgastado, vai ser difícil de se concentrar. Então, é aconselhável que a pessoa, durante o dia, se prepare emocionalmente também, porque nós sabemos que, muitas vezes, os espíritos que vão ser tratados na reunião, eles já são colocados próximo aos médiuns para que comece já a haver uma afinidade, para que, quando acontecer a reunião, os espíritos possam ter mais facilidade de comunicação. Isso é muito comum. Então, ou seja, se nós estivermos ao longo do dia espiritualmente nos preparando, emocionalmente, para que à noite estejamos melhor preparados, tanto melhor é. Mas se nós pensarmos no nosso dia a dia, não é importante nós passarmos o dia percebendo a presença do Criador na nossa vida? Se nós estivermos com a nossa mente atribulada com os problemas, preocupados somente nas coisas práticas, nos desligar, por exemplo, do que nós podemos encontrar na natureza, perceber no balançar de uma árvore a presença do Criador ali, se nós não tivermos com essa preocupação, nós vamos passar o nosso dia e os nossos dias também despreocupados, não vamos perceber. E nós vamos nos enrolando nos problemas e tal, e acaba passando a nossa vida. Então, é importante que nós preparemos durante o dia para que nós possamos perceber, sentir a presença do Criador junto de nós. Cultivar a oração constante e atuar com desvelo para que todos os seus membros se movam no rumo de Deus, através do contato com o seu semelhante. Então, para a prática mediúnica, dispensa até comentários. Mas na nossa vida, não podemos também aplicar isso, e não é importante que nós venhamos a aplicar? Viver em oração não significa eu passar meu dia Pai Nosso, Ave Maria. Não é isso, né? O que é cultivar a oração constante? O que é viver em oração? O que é estar em estado de oração? É ter o espírito, é estar preparado com as suas atitudes, com o seu pensamento, de forma a vivenciar o Evangelho do Cristo.
Então, aquela pessoa que é irritada, que entra numa rotunda, sai buzinando para o vizinho que também entrou, ele está em estado de oração? Não, porque ele está cultivando o nervosismo, por exemplo. Então, o que é cultivar a oração? É viver como se as suas atitudes, como o seu pensar, fosse o proceder de uma prece. Então, isso é que é. E não é importante que nós possamos estar assim, cultivar a calma para que nós possamos reagir positivamente às agressões que nós recebemos, de forma que não venhamos a revidar, por exemplo. E é esse contato com semelhantes que nós precisamos ter. Nós precisamos ter esse contato, independente de como eles reagem conosco, como eles agem conosco. Nós temos que ter essa reação. É aconselhável que nós venhamos a ter. Abdique do hábito da maledicência e esforce-se em silenciar diante do mal, agindo sempre no rumo do bem coletivo. Então, em sequência do item 2, abdicar da maledicência. Nós temos esse hábito, uns mais, outros menos, mas temos, da maledicência, de dar atenção às conversas menos felizes, de fazer comentários indelicados, comentários infelizes, nos meter em assuntos que não nos dizem respeito. Nós temos esse hábito. Então, o que nós precisamos, se nós pretendemos levar uma vida mais tranquila, uma vida mais harmoniosa, uma vida com menos problemas, que tudo isso que nós fazemos envolve energias que prejudicam o organismo também. Então, nós temos que cultivar essa prática de nos silenciar diante do mal, né? Nós passamos na autoestrada, vemos um acidente, tá, todo mundo diminui para ficar olhando, para investigar o que aconteceu, para ver se está alguém caído, né? Quantas pessoas que passam por acidente e levantam um pensamento a Deus, pedindo para que aquele que está ali naquele acidente possa não ter muitos danos, possa se safar bem. Quantos de nós lembramos de fazer isso nesses momentos? Não é? Então, isso é importante. E isso ajuda o bem coletivo, como ele diz. Dedique parte do seu ordenado, ainda que singelo, a fim de oferecer a sua contribuição na obra caritativa de socorro a quem necessite de amparo. Nós podendo, devemos ajudar. Qualquer tipo de ajuda. E o que ele diz a respeito de doar o mínimo que seja do seu ordenado é dar valor àquilo que nós ganhamos com suor. Então, o que nós ganhamos com o suor do nosso trabalho, é justo que nós demos uma pequena parte que seja para a obra caritativa, dar o nosso contributo, né? Muitos de nós, às vezes, não podemos estar presente nas casas espíritas, para os espíritas, para os católicos nas igrejas, contribuindo com a obra, né? com a sua hora. E a pessoa pode ajudar dessa forma. Então, nós vimos aqui no peditório que vamos abrir mais uma casa e precisamos de coisas. As pessoas se oferecem para doar as coisas e é útil, e é natural, e é importante que nós façamos isso. Contribuir com a obra, contribuir com o bem daquele que está recebendo. Aqui, no caso dos cabazes, né, nós temos as famílias que precisam desses auxílios. E eu dou 1 litro de leite por mês, que custa nem €1. Mas é uma coisa que eu estou dando. Alguém não vai precisar dar esse litro de leite, porque eu estou dando. Então, é útil que nós façamos pelos outros. E sem esquecer que um dia pode chegar a nossa vez, né? Então, nós, para sermos dignos das coisas, nós precisamos dar o exemplo.
Crie o hábito de conversar elevado, descobrindo ao menos um comportamento benéfico em cada um que lhe partilhe a marcha. Aí outra. Nós estamos muito habituados a encontrar os defeitos, né, nas pessoas. Nisso nós somos especialistas. Agora, nós não temos esse hábito de procurar a qualidade. Isso é importante. Conversar elevando. Nós não precisamos perder o nosso tempo levantando conversas desnecessárias, conversas que não são produtivas. É gasto de tempo. Se nós prestarmos atenção, o tempo que nós gastamos no dia fazendo coisas que não têm finalidade nenhuma para a nossa vida, que nós poderíamos estar dedicando a outras coisas. E a conversa é uma delas. Estude o quanto possa a respeito dos princípios espíritas e mergulhe integralmente no oceano amoroso do Evangelho com regularidade e disciplina. Pronto. Aqueles que vivem a prática mediúnica, aqueles que estão envolvidos estão mais próximos nas atividades, é importante, claro, que ela estude, medite sobre os princípios espíritas, porque é onde nós estamos inseridos, né? A doutrina espírita, ela principalmente nos leva à evolução moral, à melhora moral, à transformação moral. Então, estudar o que a doutrina espírita nos traz é importante. Nós sabemos aqui dos estudos, o irmão Fernando fala, que a cada vez que nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, por exemplo, são aprendizados novos. Então, a cada vez que eu vou ler, eu estou percebendo coisas que eu não percebi da vez anterior. Os livros da codificação, eles não são como romances que nós lemos e pronto, não. São livros que precisam ser estudados, principalmente em grupo, para que possa haver a discussão, possa haver a troca de ideias, porque as pessoas interpretam de formas diferentes e essa discussão constrói conhecimento, né? Então, temos nós que abraçamos a doutrina espírita, nós precisamos mergulhar no oceano do Evangelho. Ainda digo mais, mergulhar de cabeça, né? Nós não estamos aqui para brincar, ou pelo menos nós não deveríamos estar aqui para brincar, né? Eu não falo por mim, porque eu não levo com a seriedade também que deveria. Mas é importante que nós busquemos entrar cada vez mais na doutrina. Não é virar carola, como dizem lá dos católicos, né? Um termo pejorativo. Não é isso. Porque nós podemos viver a vida normalmente, mas podemos aplicar no nosso proceder os princípios da doutrina. E o estudo disciplinado nos ajuda a guiar a nossa vida nessa forma. Cultive a responsabilidade em seus compromissos mais simples e a mantenha frente às tarefas assumidas junto ao templo de trabalho. Alguém acha coisa pior do que esperar os outros? Alguém gosta de fazer os outros esperar? Eu acho terrível. Se eu marco uma coisa com alguém, se eu não chego antes da hora, é porque houve um imprevisto grande. Porque nós vamos nos encontrar com a pessoa, marcamos, vou deixar a pessoa esperando? Então, eu tenho que ter responsabilidade. No caso da casa espírita,
eu me proponho a uma tarefa, conforme foi pedido aqui hoje, por exemplo. Eu me proponho uma tarefa, mas levo de qualquer jeito. Amanhã não vou, no outro dia eu deixo, não sei o quê. O que significa? Eu vou fazendo as coisas com desleixo. No nosso trabalho, na nossa vida profissional, nós não fazemos isso. Por quê? Porque senão nós vamos ser despedidos, né? Então, nas outras tarefas, nós temos que ter responsabilidade nesses compromissos. E temos que ter colocar isso à frente de tudo, né? A essas tarefas que nós assumimos executar. Alimente-se com consciência, fazendo do corpo um instrumento do pensamento, em qualquer situação, e não o contrário. Isso é uma grande verdade, né? Quanta gente é que não coloca o corpo na frente do pensamento, né? Nós, às vezes, não nos preocupamos em nos alimentar conscientemente. Nós não lembramos que o nosso organismo se danifica. Lembram do André Luiz, que relatou em Nosso Lar, que ele foi considerado suicida? E ele, mas eu não me matei, eu não sou suicida. Mas, na realidade, o que ele fez? O maltrato que ele fez com o corpo dele o fez considerar suicida. Da mesma forma que o tabaco, que o álcool, ajuda a estragar o nosso organismo. E quando chegarmos lá, é dessa forma que vamos ser considerados. Então nós temos que ter a nossa cabeça à frente. Quem manda é o cérebro, não é a barriga. Esforce-se por sentir compaixão de todo aquele que esteja em sofrimento. E sempre que possa, escute o irmão de jornada, sem recriminações ou ofensas. É muito importante a compaixão. Observar aquele outro na dificuldade e termos o olhar compassivo, termos a preocupação de nos colocarmos juntos dele no sentimento em relação ao que ele sofre. A empatia que nós precisamos ter com aquele que sofre é importante. Nós deveríamos saber que isso ajuda muito aquele que sofre a suportar mais. Então, a compaixão é importante. E muitas vezes nós não temos. Nós vemos casos, às vezes nós vemos notícias, e nós estamos alimentando o espírito do agressor, ao invés de estarmos compassivos com o sofrimento. Muitas vezes, aquele que está junto de nós, ele só quer desabafar, só quer falar, só precisa de um ouvido. E ele vai desabafar e estamos nós aqui fazendo comentário, dando opinião, dizendo que ele deveria agir de forma diferente. Então nós temos que saber ouvir, apenas ouvir também. E, acima de tudo, entregue-se de modo integral à convivência amorosa do Cristo, agindo em nome do amor que constrói no mundo com as ferramentas da sua própria cooperação. Nós só podemos transformar o mundo transformando o nosso mundo. Então, nós temos que nos entregar, como diz o autor espiritual, à convivência amorosa do Cristo. O Cristo está junto de nós, incessantemente. Só que o nosso proceder, normalmente, não é condizente com a posição dele junto de nós, de forma a nos fazer não percebê-lo, não sentir a presença do Cristo. Então, só vivenciando o amor
é que nós conseguimos, então, perceber Cristo junto de nós, cooperando de forma integral, em todas as formas possíveis, com tudo à nossa volta. Não só agindo, mas com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Então, nós percebemos que aquelas grandes almas que viveram aqui no planeta, como Gandhi, como Madre Teresa, que vivenciaram isso, que se dedicaram à convivência do Cristo. E essas são duas almas que são conhecidas mundialmente, né? Temos muitas anônimas que vivem de forma semelhante, que não foram notícia, mas que conseguem viver a plenitude, a experiência da convivência com Cristo. É essa experiência que nós precisamos buscar intensificar cada vez mais. Agora, se nós não estivermos preocupados com isso, se nós não nos lembrarmos que nós precisamos agir assim ou assim para podermos sentir essa presença, elevando a nossa vibração, para que nós possamos entrar em comunhão com os espíritos elevados, nós não vamos fazer. Porque se nós não nos preocuparmos, nós não vamos conseguir. Aquele que se esquece de chegar à noite em casa e assistir a novela, ele nem liga a televisão. Mas nós passamos o dia pensando no capítulo que vai acontecer à noite. Então nós fazemos o quê? Chegamos em casa, a primeira coisa que fazemos, liga a televisão, né? Então a pessoa, num caso, está direcionando o seu pensamento para uma situação. Não tô falando mal de quem vê novela, né? Mas nós nos dirigimos em função de como nós orientamos o nosso pensamento. Então, se nós não tivermos essa preocupação, isso em mente, por que nós estamos aqui encarnados nesse planeta e encarnando no planeta diversas vezes? Por quê? Porque nós não nos transformamos. E por que nós não nos transformamos? Porque é difícil? Não, porque nós não trabalhamos, nós não lutamos por nos transformar. Nós não buscamos a transformação. Então, por isso que essas recomendações são tão importantes, e é tão importante que nós, a cada vez, venhamos a ser chamados à atenção com relação a isso, para que isso venha tentar se solidificar no nosso cérebro. Que o importante dessa vida é a transformação moral. Nós só vamos alcançar os estágios que nos são destinados, porque todo espírito é predestinado a ser perfeito, não importa o quanto ele lute contra, todos nós somos predestinados a ser perfeitos. Só que o tempo que vai demorar a chegarmos à perfeição só vai depender do nosso proceder, do nosso desenvolvimento, né? Se nós quisermos fazer uma comparação com a nossa vida cotidiana, com aqueles alunos do secundário, alunos do colégio, se ele passa o ano sem se preocupar em atingir graus que os permita ser aprovado, ele vai ser reprovado naturalmente, né? Então nós temos que passar o ano escolar fazendo o quê? Nos dedicando, praticando o quê? Praticando o que os professores pregam, que é o ensino. Então nós praticamos, exercitamos, fazendo exercícios, e aí chegamos no fim do ano, fazemos os testes e somos aprovados. A vida é exatamente a mesma coisa. Então, nós somos avaliados, nós somos colocados à frente das situações que são justamente aquelas importantes para nós podermos corrigir o que cada um tem que é necessário corrigir.
Cada um de nós tem os seus problemas, tem as suas necessidades de ajuste. Então, nós somos colocados à frente das situações que nos permitem isso. Só passando pelos testes é que nós conseguimos angariar, né? Conseguimos atingir novos estágios. Então, essas mensagens são importantes. Nós precisamos ter isso cada vez mais e mais em mente. E o autor espiritual termina o capítulo resumindo. Ele diz que o bom servidor será a todo momento aquele que souber se inserir nas frequências do afeto superior, moldando-se em renovados estados de ânimo para cumprir os compromissos do coração. Eduquemo-nos hoje de modo a atuar com justeza, porque, com o domínio do próprio sentimento em desarmonia, nos tornaremos afinados instrumentos capazes de serem manuseados pelas mãos dos luminosos musicistas da transcendência imortal. Essa comparação que ele faz com os instrumentos musicais é muito interessante, porque, na realidade, nós aqui juntos, nós executamos uma sinfonia completamente em desarmonia, cada um com uma afinação diferente. O que o autor espiritual nos recomenda, então? Que nós busquemos ajustar o nosso sentimento para que possamos sermos instrumentos afinados, de forma que os espíritos superiores possam, utilizando-nos, executar a sinfonia. E essa sinfonia é o quê? A transformação do planeta. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos colocar em prática, a começar por mim.